Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa CIPAT Online. Eu sou a professora Simone e vou estar aqui com você participando dessa sequência, né, de vídeos muito interessantes aí para a carreira de vocês, né, participando aí dessa semana tão importante que é a CIPAT, e para discutir um tema hoje que está em alta, assim, um tema que é muito discutido aí, principalmente para quem está iniciando na carreira, né, e precisa aí se preparar para ter uma qualificação melhor, né, diante das entrevistas aí de emprego. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de trabalho. Para isso, eu tenho um convidado muito especial que eu gostaria de convidar aqui, o professor Luciano, que é professor, colega nosso aqui da instituição, e vai estar enriquecendo aqui a nossa palestra, né, com o tema de liderança e o seu impacto nos relacionamentos e bem-estar no trabalho. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, professora Simone, tudo bem? Uma alegria imensa poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir aqui com o tema. Com certeza. E assim, a gente sabe, né, que o capital humano, então, para a gente dar o start aqui na nossa conversa, a gente sabe que o capital humano é o que mais, é o que a gente tem de mais valor dentro da empresa, né? Só que também a gente sabe que as pessoas são muito diferentes umas das outras. Né? Você conviver com pessoas diferentes na sua casa, na sua família, já não é muito fácil. Aí você imagina a gente trazer essas pessoas que são diferentes para dentro de um local de trabalho, em que, além dessas diferenças pessoais, tem as diferenças, né, relacionais, aí, a questão de hierarquia, a questão de comunicação, vira como uma confusão, né, professor? É isso mesmo. Hoje a gente tem observado o encontro de gerações nas organizações. Então, a gente está falando aí de pessoas com mais de 60 anos que continuam em atividade, pessoas ali, isso os baby boomers que a gente fala, né? Geração X, que está ali em torno dos 30, 40 anos, e tem a galera Y, que já está no mercado, e o pessoal da geração Millennium, que está entrando no mercado. Então pensa comigo, né? Se já era complicado gerenciar equipes, liderar equipes, até alguns anos atrás, nos dias de hoje isso se torna ainda mais complexo, porque existe esse é um fator, né, o encontro de várias gerações, e só essa pauta aqui a gente poderia ficar já falando, né, bastante coisa, mas Sim. são perfis de modelo, de formação diferente, visão de mundo, comportamento, né, assim, você pega a geração baby boomer, eles nasceram antes de internet, antes de, né, de tudo que a gente tem hoje. A geração X ficou ali no limiar, né, são os adaptados com as tecnologias. Y e millennials são nativos digitais, né, então é tudo muito, diferente, né, a forma de comunicar, a forma de se relacionar, a forma de delegar uma tarefa. Então esse é um fator, né, para aqueles que estão à frente de equipes, são líderes, precisa observar e cuidar, né. Aí eu comento que é necessário conhecer profundamente quem são os membros da sua equipe, né, ao ponto de você identificar a forma que se comunicam, um pouco da história de vida de cada um, né, pra identificar ali as aspirações, os objetivos pessoais, para que você possa ser mais assertivo nesse processo, né, de coordenação, de liderança de pessoas. Isso do ponto de vista da liderança, né, do ponto de vista da convivência, se aplica também da mesma forma, né, o dia a dia se constrói ali através dessas relações. E à frente, então, de todo esse público, né, essa mistura de gerações, a gente tem, então, aí esse maestro que vai comandar essa orquestra aí, né, a gente está falando da figura da liderança, e gostaria de chamar atenção para esse vídeo, né, sobre esse papel que é tão importante aí ter um impacto realmente positivo ou até negativo dentro da empresa, né, frente aos colaboradores. E por que que hoje a gente sabe que um dos principais pontos quando a gente fala assim, tem uma contratação, uma seleção de um trabalhador, de um candidato para uma vaga, essa questão do relacionamento
interpessoal. Hoje, ela é uma competência importantíssima, né? Mas por que hoje se fala muito? Porque antigamente tinha muito problema em relação a isso, assim, não era tão valorizado essa condição, essa capacidade de se relacionar com outras pessoas? Nossa, essa pergunta aí é muito legal, porque eu quero trazer até uma provocação aqui para o pessoal, né? O que acontece? Exatamente pela mudança no perfil geracional, no perfil do comportamento das pessoas, também vão mudando, né, os requisitos de seleção e os requisitos que as empresas necessitam, né? Então, quando a gente fala que hoje a competência ou a condição, né, de saber se relacionar, ela é muito importante e às vezes até um fator decisivo entre candidatos com as mesmas competências técnicas, né, a gente já ouviu falar isso. E e hoje a gente tem esse fator muito forte, né, essa soft skill, como a gente fala, que é uma competência comportamental. Por quê? Se a gente olhar para outros momentos da história, né, da relação de trabalho, a gente vai ver que o perfil dos trabalhadores, mais experientes eram mais subordinados. Então eles acatavam com mais, rapidez, sem questionamentos, eram executadores de tarefas. E como eu falei, a gente tem uma geração 2 gerações nativas digitais que cresceram com muita informação, e são ávidos, curiosos, questionadores, e só por isso, né, já se faz a necessidade de uma mudança na condução dessas pessoas. Então você não consegue liderar, uma equipe hoje, sobretudo aí de mais jovens, né, pessoas mais jovens, da mesma forma que você liderava há 15, 20 anos atrás, né, é impensável isso. E uma condição imprescindível é a condição do relacionamento, a condição da comunicação, de você conseguir, se expressar e ouvir e ser ouvido, né, você conseguir, identificar as diferenças e respeitar essas diferenças no ambiente de trabalho. E a liderança, Simone, ela exerce um papel tão importante que ela é o exemplo, né, tanto que alguns autores, algumas teorias sobre liderança vão falar, né, da liderança servidora e do líder pelo exemplo, a liderança pelo exemplo. E então o colaborador, né, o funcionário, ele está todo o tempo é como se fosse praticamente um Big Brother ao vivo ali, né, em tempo real. Então o funcionário, ele está observando, se o líder fala que tem que chegar no horário e o líder não chega, ele perde completamente a condição de exercer algum tipo de cobrança. Se ele fala que é para usar o uniforme e o próprio líder não usa, ou ele pede uma coisa, mas ele mesmo não faz, então o exemplo dele, fala mais do que as palavras, né. Então a gente tem muito isso, e o jovem, né, trabalhador, ele está muito atento a isso, né, ele questiona muito, não só a liderança, como a própria empresa como um todo, nas questões de responsabilidade social, nas questões ambientais, né, na postura que a empresa tem junto ao seu público e à sociedade. Eu gostaria de pedir para o aluno agora, aproveitar, né, toda essa conversa que a gente está tendo aqui e já ir refletindo aí, fazendo um link para o seu local de trabalho. Vai tentando pensar como que é lá no seu local de trabalho, vai refletindo assim, né, a seguinte pergunta, né? O local que você trabalha é um local agradável? Vamos pensar. É agradável? Né? Como que funciona esse fluxo de trabalho, comunicação? Isso tudo é positivo? E aí, vamos trazer um pouco, né, do papel, desse papel do líder, que é um papel tão importante que o aluno pode ser também, né, tanto ele pode ser subordinado, quanto ele pode ser um líder à frente de uma equipe. Então, assim, vamos trazer agora o papel do líder, a importância, a responsabilidade desse líder. Como que você, professor, qualificaria aí um líder, né, com uma excelente executando aí sua função com excelência. Show de bola. Nossa, eu tô pensando aqui como eu É responder, muita porque coisa. essa não é uma pergunta simples, tá, pessoal, não é só um Não. conjunto de requisitos.
O que que acontece? A gente vive diferentes situações, né, então tem aquele colaborador que ele recebe uma oportunidade de ter um cargo, né. Então ele é um bom colaborador, ele é esforçado, ele é dedicado, muitas vezes ele é amigo do dono, é parente, é familiar, né, e aí colocam ele numa atividade de um cargo de chefia, de liderança, né, teria que ser de liderança, mas, o que que acontece? Essas pessoas não estão preparadas para esse tipo de atividade, para o exercício da liderança. Então essas pessoas passam a chefiar, né, que a gente fala. Então eles são chefes e não são líderes, e aí eu volto e falo que a liderança ela não tem relação com o cargo. Então você pode ser um gerente, estar no cargo de gerente, mas você não tem uma conduta, uma postura, uma atitude de liderança. Se você não tiver esse cargo, possivelmente ninguém vai respeitar, né, ninguém vai te ouvir e mesmo tendo cargo, é muito possível também que ninguém ouça, ninguém respeite. Então a liderança ela existe sim a liderança formal, que é essa do cargo, né, que é o ideal, que é o gestor líder que a gente fala, que é o sonho de consumo das empresas, já explico um pouquinho mais, e tem a liderança informal, que é a pessoa que tem a postura e a atitude de líder, né. O que que é liderança? É a capacidade de influenciar as pessoas a fazer alguma coisa. Em poucas, né, resumindo o conceito de liderança é isso, liderança é influência, liderança é comunicação, liderança é credibilidade. Então se você não tiver uma boa comunicação, que exerça influência e gere confiança, credibilidade, você não é líder, né. E aí para isso, você não precisa de um cargo. Então você pode ter uma boa comunicação, gerar influência e ter credibilidade sendo ocupando ou estando em qualquer atividade na empresa. Então a liderança ela independe de cargo, isso precisa ficar claro para todos aqui. E e ela pode ser treinada, né, porque a gente está falando de uma habilidade de comunicação, a gente está falando de uma habilidade de persuasão, de influência, a gente está falando de confiança. Isso é treinável, isso pode ser aprendido com o tempo, né. Algumas pessoas nascem com uma aptidão, com uma latência maior, é uma predisposição maior, mas com esforço e dedicação é possível treinar, tanto que existem, né, escolas de líderes, desenvolvimento de liderança, etcétera, né. Então é possível sim você chegar numa postura, num perfil de liderança interessante. Bom, respondendo, professora Simone, a gente tem 2 trabalhos importantes que o líder precisa fazer. Um trabalho, eu chamo que é o trabalho de gerenciamento. Que é o né, porque assim, todo líder, ele influencia, ele coordena pessoas para alguma coisa, né, ele não vai só influenciar só por influenciar. Então ele precisa gerar resultados. Então, para gerar resultados, então ele precisa exercer um papel técnico, né, um papel com responsabilidades e um conjunto de habilidades técnicas de gerenciamento. E que precisa de formação, precisa de conhecimento, de planejar, de organizar, para direcionar, controles, né. Então ele tem que ter conhecimento, sobre o que é gestão, o que é gerenciar, né. Então ele precisa saber estabelecer objetivos, definir, né, o rumo do setor, da empresa, etcétera. Habilidade de comunicação, ele precisa mobilizar as pessoas, né, ele precisa interagir com as pessoas, ele precisa deixar muito claro quais são os papéis que as pessoas exercem, quais são as entregas, os resultados que essas pessoas precisam produzir, quais são os comportamentos esperados. O que mais que me vem aqui? Precisa acompanhar, né, então é um papel gerencial de acompanhar cada colaborador, acompanhar o resultado, acompanhar o comportamento e gerar o famoso feedback para essas pessoas, se está indo bem, se não está, o que que precisa melhorar. Então esse é o lado gerencial. E aí tem um lado que é o lado da habilidade, né, humana, da habilidade da influência, que vai trabalhar aspectos da comunicação, da da sensibilização das pessoas,
da questão situacional, do tipo de coordenação que ele vai gerar, né, de acordo com a situação, de acordo com o perfil das pessoas, de acordo com a demanda, com o trabalho, e essa questão da credibilidade. Então são 2 frentes que todos aqueles que estiverem à fren a na condição, né, de liderança, precisa cuidar. Então precisa ter um planejamento, né, com base sólida em conceitos e ferramentas gerenciais, e esse outro lado, que é esse lado mais do relacionamento, da comunicação, da motivação, né, do contato ali, da convivência, que é o que faz as pessoas engajarem com aquilo que estão fazendo. Mas para engajar com o que está fazendo, alguém precisa definir o que tem que ser feito, né, que é esse outro lado, né. Então é uma balança que precisa ser equilibrada. Se você só controla e gerencia, você vira o gerentão, o chefão, né, carrancudo, chato, né, o pessoal obedece porque você, né, tem medo e tal. Tem, Se tem que vo se obedecer, você né? s se você só influencia e é legal e é gente boa, é legal e gente boa, mas não gera resultado, entende? Então é preciso equilibrar. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser uma pessoa justa, que reconheça, né, que tem empatia, enfim, que tem esse lado humanizado da liderança, mas não pode perder de vista que está ali para cumprir um resultado, né, gerar um resultado, um propósito ali para o negócio. Então seria, resumindo, eu trago esse contexto, assim, para a gente pensar, prof. Nossa, eu acho que essa fala já resumiu toda essa nossa discussão, né? Porque ela respondeu assim de uma forma geral, para a gente poder separar, né? Realmente, quando a gente pensa em liderança, assim, a princípio vem à cabeça aquela pessoa que vai delegar funções, que vai ali comandar, que vai distribuir as funções, que recebe os comandos da empresa e vai repassar para frente, mas a gente não pensa, não, né, a maioria das pessoas não pensam dessa forma, que existe essa balança, que existe esses dois lados que são extremamente importantes, e como é visível as falhas na liderança. Então, você falando de balança, veio muito à minha cabeça agora. A gente percebe, realmente, tem líder que tem essa capacidade gerencial muito boa, né? Essa parte de comandar mesmo ali, né? Em relação à cobrança, prazos, né? A entregas, mas falta, né? Falta um Uhum. pouquinho desse outro lado de relacionamento com o trabalhador, dessa parte mais interpessoal mesmo, né? E também o contrário, né? A gente sabe, acho que todo mundo tem essa vivência já de ter um líder que é muito legal, mas que Uhum. não, a coisa não anda, né? Uhum. Então, assim, eu concluo que o papel do líder é bem difícil, não é fácil, e principalmente, né, além de todo o conflito aí de lidar com essas múltiplas gerações que estão todas trabalhando juntas nesse momento, essa postura, né, esse papel e essa preocupação em se qualificar, que eu acho que é extremamente importante hoje em dia, porque o que a gente via muito e vê ainda, né, são pessoas que ascendem aí dentro da empresa, que têm cargos de gerência, de liderança, mas que acabou assim, familiar, né, que cresceu ali dentro e colocou o filho, colocou o neto para gerenciar, mas ele não tem a competência, a habilidade, esse preparo realmente para poder exercer esse papel. Professor, e assim, vamos agora para o lado do trabalhador também, né? Que não é fácil, muitas vezes, o líder ele atrapalha a vida do trabalhador. Vamos combinar, que tem líder que ele dificulta muito a vida do trabalhador, né? E porque assim, eu já presenciei situações em que o papel do líder ele tem a seguinte fala: esse é o meu jeito, tem que ser assim, né? Tipo assim, ele impõe que a gente aceite o jeito dele. Mas hoje em dia, isso tem que mudar um pouco, né, professor? Porque a gente tem que saber se adaptar. Gostaria que você falasse um pouquinho quando a gente tem esse tipo de conflito, assim, né? As pessoas têm que aceitar esse jeito, né? Porque tem que aceitar, porque eu sou assim, tem que aceitar. A gente tem que saber como que a gente vai se adaptar, né, aos diferentes jeitos aí, né, as diferentes personalidades. Então primeiro,
Só voltando um pouquinho à sua fala, né, tem aquele profissional que sai da operação, vai para a gerência, mas a operação não sai dele, né, então ele está lá no cargo de gerência, mas com a Exato, mentalidade e a postura de operacional, que é, né, que são esses indivíduos, né, que são colocados em cargos sem capacitação, sem preparo. E aí é muito complicado, porque, de fato, vão cometer alguns erros. E o líder, ele impacta o clima, né, o clima de trabalho profundamente. Então, a f os ânimos, os humores, os egos, etcétera, né. Então, às vezes a empresa tá bem, tá todo mundo trabalhando, tá na hora que o cara chega, né, na hora que a pessoa chega, parece que chega aquela nuvem junto, todo mundo murcha, né, enfim, então talvez o pessoal conheça, né, já ou até infelizmente trabalha em lugar assim. Mas, passa muito, né, o que enquanto você falava aí, pelo perfil do próprio líder, né. Então a gente tem hoje essa ideia de que eu sou assim, né, isso caiu nos anos 70, gente, tá, essa fala até os anos 70, quando a gente tinha, um perfil de trabalhador que era mais, realmente mais operacional, né, e a gente até brinca hoje, mas é uma coisa muito séria, né, que fala: "Você é pago para fazer e não para pensar", que era o que sim, acontecia naquela fala. época. Uhum. Hoje a gente tem o contrário, né, hoje a gente tem o colaborador. Então antigamente você tinha uma pessoa que ocupava uma função, e ele fazia aquela função, por isso que ele era um funcionário. Hoje você tem um colaborador, né, que ele está ali para cooperar, para colaborar, então ele participa, ele dá ideia, ele só que para isso, né, o perfil de liderança precisa acompanhar essa evolução. Então quando o indivíduo na condição de líder, fala um negócio desse, ele já cometeu talvez o maior erro que ele poderia cometer na posição de liderança. Então hoje a gente tem uma teoria do Hunchers Blanchard, chamada liderança situacional. Então hoje, o líder, ele precisa conhecer profundamente os seus liderados, a sua operação de trabalho e as estratégias empresariais, para que possa adaptar a sua estratégia de liderança, ou seja, como ele vai, lidar, né, com cada situação e com cada colaborador, da melhor forma possível, né. Então ele é um camaleão, ele é flexível, então ele é adaptável, né, a liderança situacional. Então dependendo da situação, e que situação é essa? Depende do perfil do próprio líder, né, o quanto ele tem de maturidade, o quanto ele é mais flexível, ele é mais autoritário, ele é mais democrático, enfim, é o perfil, né, mais controlador, etcétera, o quanto ele conhece de si mesmo. Envolve o perfil da equipe, do colaborador, qual é o nível de maturidade dessas pessoas, o quanto essas pessoas sabem fazer o trabalho, qual é a experiência dessas pessoas na atividade e a complexidade do trabalho, né, e prazo a ser executado. Então são no mínimo esses 3 fatores, que em fração de segundos o líder precisa decidir. Quem são as pessoas envolvidas, como que eu tomo decisão e o que está em jogo, qual é o trabalho a ser realizado. O que que acontece? Agora pensa comigo, né, por que que ela é situacional? Porque para cada perfil de colaborador, para cada tarefa, para cada situação, você vai ter uma estratégia. Por exemplo, se é um colaborador que ele é recém-contratado, jovem e está iniciando carreira, eu vou dar comando para ele. Eu tenho que dar comando para ele, eu tenho que dizer o que ele tem que fazer. E tá tudo certo, eu vou, entre aspas, ser um pouco mais autoritário, usar a Uhum. autoridade, não no sentido da agressividade, mas da condição que eu tenho de dizer a ele o que fazer, porque ele não sabe o que fazer e eu tenho que fazer isso para treinar ele. Agora, por outro exemplo, você tem um colaborador com 20 anos de experiência. Sabe fazer como ninguém, o cara tem uma maturidade pessoal e profissional, você vai fazer microgerenciamento do que ele está fazendo? Aí é onde entra o que você falou, você vai atrapalhar a vida dele. Então você não precisa Exato. fazer microgerenciamento, aí você trabalha com delegação, com acompanhamentos,
periódicos, né? Então é outro estilo, é outra forma de liderar. Então esse é o conjunto, né, que a gente tem hoje que torna a liderança complexa, né? Não é um trabalho simples e não é para qualquer um. Às vezes as pessoas olham para a figura do líder, talvez vê a pessoa bem apresentável, vê ela ali numa sala, alguma coisa assim, e quer aquilo, mas não quer pagar o preço para se chegar ali, né? Porque eu vou falar uma coisa para você, se é uma atividade que desgasta o indivíduo mentalmente, psicologicamente, e é uma atividade solitária, por incrível que pareça, é a liderança. A liderança é uma atividade solitária, porque a maioria das decisões difíceis você não toma junto com a equipe, você toma sozinho, você sofre Exato. sozinho, você dorme com aquilo sozinho, né, e você tem que representar que você está bem para a equipe, você tem que claro, que você é vulnerável também, você tem fragilidades e tal, mas, você não vai falar que você vai ter um corte na empresa, você não vai falar para todo mundo, então você vai ter que processar isso sozinho. Uma decisão importante é com você, porque é sigilo, é estratégia, etcétera, e ninguém quer pagar esse preço, né, as pessoas querem o status, mas nem sempre quer pagar o preço, dessa entrega, né, que é essa atividade da liderança, de se entregar para o outro, né, de se entregar e se doar, de fazer em prol do outro, enfim. Não é simples. E passa por isso, né. Eu acho que essa ideia do entendimento da situação a ser gerenciada é muito importante para não fazer microgerenciamento e virar uma pedra no sapato do trabalhador, né. Exatamente. Você falando aí sobre esse perfil, né, do líder aí, me veio à mente uma situação que uma pessoa que eu trabalhei junto, não fazia parte da minha equipe, mas era da mesma empresa, e ele usou essa fala. Ele realmente falou isso. Ele falou assim que a liderança, ele era líder de uma equipe grande, né? Muita responsabilidade, só que ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele porque ele era uma pessoa muito fria, né? Uma pessoa seca, distante. Então, enquanto estava um ambiente descontraído, as pessoas conversando, dando risada, quando ele chegava, parece que tinha uma nuvem em cima. E aí ele fazia questão de ser assim, sabe? Ele fazia questão de chegar e acabar com a graça e, assim, Uhum. deixar todo mundo, né, constrangido, ele chamar atenção, assim, então era uma situação bem, bem desgastante. Daí um dia eu conversando com ele, ele me falou isso, ele falou assim, eu tive que me tornar essa pessoa mais fria, porque pelo meu papel, ele usou essa fala, por Uhum. conta do meu papel, por eu estar à frente dessas pessoas, eu tive que me distanciar delas. Então, assim, ainda é uma mentalidade, né, um pouquinho, ele tem mais idade, talvez seja a forma que ele encontrou, né, a habilidade que ele conseguiu desenvolver ali, mas que você falando assim me veio muito. Então, eu acredito que os alunos também devem ter muitas histórias parecidas, né? Que tem aquela pessoa que realmente ela veste a camisa, né, desse papel da liderança, mas infelizmente essa questão de humanizar ali o seu trabalho, de tentar ter essa ponte com o trabalhador, né, com o colaborador, ela ainda não está construída, ela é falha, né, professor? E eu acho que Isso. nossa conversa está sendo muito, muito enriquecedora, né, em relação a essa qualificação, né, da liderança, que parece, para quem está de fora, uma coisa muito simples, né, que é o cargo de chefia, que vai ganhar mais, né, mas que realmente é ele que dorme com os problemas ali na cabeça, é ele que tem que ele que faz essa ligação, né, com a direção, com, né, a empresa, enfim. Mas eu gostaria que, para a gente finalizar, que você pudesse dar, já falou várias dicas, né, desse papel, mas eu queria que você relacionasse assim para a gente ou contasse alguma experiência em como a gente pode melhorar esse relacionamento interpessoal, porque tudo que você falou em relação ao líder conseguir se adaptar, eu acho que isso é uma habilidade que a gente pode falar interpessoal, né? Que é o Isso. relacionamento interpessoal, né? Então, uma dica assim, como que a gente pode melhorar esse relacionamento interpessoal aí? Bom,
Primeiro, até voltando ao caso do exemplo que você comentou, achei interessante a fala, porque dependendo do nível de maturidade da equipe, esse distanciamento psicológico, emocional, ele é necessário, por incrível que pareça, professora, porque por mais que na sua cabeça, enquanto líder, você consegue separar a brincadeira do trabalho, a amizade do trabalho, dependendo da maturidade da equipe, a equipe não consegue separar. E aí se você é muito extrovertido e tá ali, as pessoas vão te confundir, eles vão por isso que, às vezes, é necessário. Então por isso que esse conhecimento sobre o perfil da equipe determina, né, a forma como o líder vai atuar. Então é bem interessante isso, tá. E quanto a importância, né, do relacionamento e da liderança, não precisa reinventar a roda, gente. É fazer o básico, né, fazer o básico bem feito e que eu tenho certeza que dá certo, né. Então é você como líder, por exemplo, você ter uma comunicação transparente com as pessoas, é você se permitir vez ou outra, né, se vulnerabilizar, s deixar as pessoas saberem um pouco do que está acontecendo, né. Se você está com alguma angústia, se você está com alguma, né, se não envolve nenhum um campo estratégico da empresa, que as pessoas saibam, né, que você está passando, tem uma decisão, tem alguma coisa acontecendo, não tem problema nenhum, né. Então, muitas vezes você recebe apoio, recebe ajuda, você consegue, né, até fazer com que as pessoas se comprometam mais ainda, né. E às vezes o líder acha que salário, benefício, né, isso aí vai motivar a pessoa, vai criar um ambiente melhor, isso aí é passageiro, né, isso aí influencia, mas é passageiro. O dia a dia é que constrói o sucesso. Então é você reconhecer, né, um trabalho bem feito, né, observar a pessoa, conhecer cada um, reconhecer se a pessoa teve uma conquista, até mesmo fora do trabalho, a pessoa se matriculou na faculdade, a pessoa fez um curso, a pessoa reconheça, valoriza, né? A pessoa você viu que ela se esforçou, você viu que ela, sei lá, fez uma hora extra, fez alguma coisa diferente, reconheça, cria rituais de comunicação, de valorização, de reuniões, né, periódicas para isso. Tem várias coisas, não precisa reinventar a roda, né, existe muita coisa aí, coisa simples que não custa nada. Então vai muito da percepção e da boa vontade de querer fazer, tá. E por outro lado, o colaborador também, ele precisa entender o seu papel, né, que ele tem uma atividade a ser feita, que ele precisa entender também a sua contribuição ali no coletivo, no grupo, o quanto também o indivíduo ele contribui positivo e negativamente também para a atmosfera daquela equipe. Então, só que isso o próprio líder vai construindo com a atividade, né, a gente fala que é o modelo de gestão, né, então o modelo de gestão dessa liderança vai desenvolver esse nível de maturidade e de confiança entre os indivíduos, que a gente chama de coesão grupal. Então, vai chegar um nível de confiança entre as pessoas e entre a liderança, que existe uma coesão. As pessoas estão fechadas num propósito, estão fechadas. E isso é tão sério que tem empresa que quando o líder sai, as pessoas vão embora, pedem as contas e vão pedir trabalho lá onde o líder foi trabalhar. Então, e isso é um percentual grande das demissões. É por causa da liderança, ou porque a liderança é ruim, ou porque a liderança que era uma liderança positiva saiu e as pessoas vão acompanhar esse líder que arrasta, né, verdadeiramente arrasta pessoas. Então, Legal. para a gente fechar, eu deixo essas palavras, prof. Que legal, prof. Muito bacana, né, essa nossa conversa. Eh, não é fácil realmente o papel do líder, né, é um papel bem difícil, mas como você disse lá no início, é treinável. Então, se você, aluno aí, né, tá à frente, tem essa possibilidade, já tem esse feeling, né, que vai te puxar para uma liderança, eu acho que
além aí desse jeito nato que muitas pessoas têm, importantíssimo a gente estudar, né? A gente sentar mesmo e tentar entender de que forma que a gente consegue trabalhar melhor, né, para o colaborador, porque, como você disse, você tem que influenciar as pessoas, né? Ser um influencer ali da sua empresa. E não é fácil, a gente sabe que as pessoas são muito difíceis também, mas eu gostei muito da nossa conversa. Gostaria de te agradecer, professor, pela participação. Obrigado, professora, pelo convite. É sempre uma alegria falar desse assunto. Eu não comentei, mas essa pauta, né, sobre liderança, clima e cultura organizacional, eu estudo desde a minha graduação, desde o meu TCC da graduação, depois na pós-graduação, depois no mestrado. Então uma área de conhecimento que eu gosto bastante. Já me dediquei muito, né, em pesquisa, em estudos, e gosto também de trocar essas experiências. Foi muito positiva, não poderia ter escolhido pessoa melhor, né? A gente traz aqui as melhores pessoas para falar com a gente. Eu gostaria de agradecer. Obrigada a você, aluno, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.